Agora, Luca, a gente tem insistido nesse assunto nos últimos dias porque o tema é preocupante. Parte da Europa continua sofrendo com os efeitos de uma onda de calor agressiva. Como está o clima por aí hoje e quais são as atualizações desse fenômeno que tem causado mortes e destruição também? Olha, aqui na Península dos Balcãs o calor continua intenso, 36 graus, em algumas localidades perto de 40, e a gente viu que o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disse que o país também passa por uma grave crise, já que mais de 500 pessoas já morreram devido ao calor, grande parte delas idosos que não aguentam a exaustão, a insolação, todos os efeitos das altas temperaturas que têm acontecido na Península Ibérica. Lembrando que Portugal já registrou mais de 1.000 mortes relacionadas a isso também, e o premier espanhol diz que tudo isso é um reflexo das mudanças climáticas e que agora não só apenas o meio ambiente tem sofrido a ponto de que vários hectares de matas foram perdidos por conta das queimadas, por conta da seca intensa, mas também compatriotas espanhóis têm morrido. Portanto, é necessário fazer o mais rápido possível esse pacote verde, que ele chama, para mudar exatamente toda a matriz econômica espanhola, e os países europeus devem seguir esse mesmo caminho para tentar, de certa forma, frear essas mudanças climáticas que, segundo ele, os especialistas avisaram há muito tempo e ninguém seguiu, e agora a gente vê que os números de mortes têm aumentado a cada verão, e ele também ressalta que é uma tendência a cada verão tornar-se mais quente, portanto precisa ser endereçada essa questão o mais rápido possível. A gente continua acompanhando, mas realmente o verão não está fácil. O caos aéreo continua em muitos países e as temperaturas recordes também em tantos outros, chegando os termômetros acima do 40 graus, 42 graus. Pesado, hein? Obrigada pelas informações, Luca. Bom trabalho para você. Até amanhã. Vamos seguir falando sobre essa onda de calor, sobre toda essa questão climática. Temos um convidado agora aqui no Jornal Jovem Pan. Vamos conversar com Carlos Bocuí, ele que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Bocuí, muito boa noite. Obrigado pela presença mais uma vez aqui na Jovem Pan. Boa noite, Vitor. Boa noite. Bocuí, qual a explicação para isso? É normal uma onda de calor tão forte como essa que a gente tem acompanhado na Europa nos últimos dias? Ou não? Isso seria parte de uma mudança climática pela qual passaria o planeta? Olha, esses efeitos que são muito intensos relacionados ao clima hoje, eles são uma potencialização daquilo que normalmente já ocorre. Você tinha alguns momentos na climatologia onde havia uma intensificação do calor em algumas regiões, não é? E em função das mudanças climáticas, esses fatores eles foram muito acentuados, ficaram potencializados devido ao aquecimento global. Então, quando a gente fala do temor de 1,5 graus, de 1 grau de temperatura em média anual, não é? É muito diferente quando você atravessa um verão onde essa média ela é exponencial. O que acontece hoje na Espanha, acontece na Península Ibérica, por conta da proximidade também com o deserto do Saara, do clima mais seco decorrente da própria região, é exatamente essa potencialização de fenômenos que já ocorriam, eventualmente, mas que agora estão ocorrendo de uma forma muito intensa, acima do que se esperava, né? E aí isso nos traz dois desafios. O primeiro é a adaptação a essa realidade, porque ela não tem retorno, não há como você retroagir. E a segunda questão é você conter as emissões para que esse estado de coisas não venha a piorar no futuro, né? Agora, Bocuí, outra dúvida. A gente tem falado muito sobre isso aqui, né, Brown? Nós, brasileiros, estamos acostumados com esse calorão, com temperaturas em algumas regiões que em algumas estações ultrapassam, sim, 40 graus. Mas a impressão que dá acompanhando essas notícias da Europa é que essas ondas de calor no continente europeu, especificamente, causam muitas mortes, muita destruição. É uma onda de calor mais agressiva nessa região. Isso realmente é verdade? Por que isso acontece? Eu acho que o que você se refere, Lívia, são as condições da onda de calor. Por exemplo, o que a Europa enfrenta hoje, a Península Ibérica, é uma situação de extrema secura na atmosfera, né? Por isso eu me referi à proximidade com o deserto do Saara. Quer dizer, você tem naquela região mediterrânea um clima mais seco. Diferente no Brasil, que você tem maior umidade. Nós estamos num país tropical, que ele tem esse potencial de maior umidade na atmosfera. Agora, para o Brasil, isso é extremamente preocupante,
no centro-oeste, no Pantanal, no nordeste brasileiro, que são regiões onde naturalmente você já tem uma intensificação da temperatura acima do que era esperado, né? Por exemplo, no último comunicado que o Brasil fez ao IPCC, ao painel intergovernamental das mudanças climáticas, o relato foi de que a nossa temperatura média já havia subido 1,7 graus desde o início do período industrial. Quer dizer, o Brasil também vai ter que se adaptar a essa situação, né? Talvez não com esse índice de morbidade que está ocorrendo na Europa por conta da secura extrema, mas nós vamos ter efeitos adversos no Brasil e para isso a gente tem que se preparar. Pois é, justamente sobre essa questão do clima seco que eu queria te perguntar, Bocuí, porque aqui no Brasil, e talvez essa seja a diferença que você mencionou agora, sempre que faz muito calor, chove bastante também, né? Nós temos um verão muito chuvoso, mas na Europa, pelo menos de acordo com as informações que estamos tendo, não tem acontecido isso, não tem chovido tanto quanto se esperaria pela intensidade do calor que está fazendo. A explicação é essa, é a composição geográfica dessa região, o clima já seco? Existe uma série de fatores. Quando você analisa um processo excepcional, como ocorre na Europa hoje, você tem que levar as condições atmosféricas da região, né? Há uma onda de baixa pressão, há uma falta de chuva na região, falta de umidade, e a isso é potencializado pela intensidade do calor, né? 40 graus, 42 em Londres, por exemplo, é uma coisa absurda, né? Nem se pensaria isso em alguns anos atrás. Então, de forma mais severa, o calor atinge essas regiões, né? E nós temos que considerar que essa situação de extrema secura e de calor intenso, ele atinge principalmente crianças e idosos, né? Por isso a necessidade de que a sociedade se prepare para esses episódios, para não ter uma quantidade muito grande de vítimas. O calor extremo é considerado um desequilíbrio ambiental sério, ele faz vítimas. Ok, ouvimos aqui o Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Obrigado pela entrevista mais uma vez, Bocuí. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.